Salve, galera! Estou passando por aqui após um longo tempo de hibernação literal para falar a respeito do conto O Assassinato de Juliana d'Arc, mas neste caso foi ela. Muito bem. Falando a respeito do conto, certa vez o irmão mais novo disse que queria muito ter um carrinho eletrônico igual da propaganda que acabara de passar no comercial do final de ano. Mas então ele percebeu que tão rápido quanto sua esperança que se esvaiu junto à lágrima que escorreu pela face triste, maltratada de sua mãezinha, enquanto o pai berrava insanamente para que ela lhe trouxesse logo a cerveja e calasse a boca daqueles insetinhos imundos, que era como ele chamava, hein? Que ele colocara no mundo para lhe dar gastos. Virou o botão da TV e colocou no programa de esporte, sem se preocupar com o restante da família que ali ficava, né, na sala pequenina da casa. Bem, a garota ela parecia cada vez mais introspectiva, e aí ela observava os maus tratos aos quais pouco a pouco iam alimentando a força do seu ódio e rancor. A cada grito do pai, a cada tapa em seus irmãozinhos, a cada choro baixinho e fraco de sua mãe, fazia ainda mais crescer dentro de si algo que ninguém nunca, jamais poderia imaginar. Então o tempo foi passando e a menina, pequenina e franzina, foi tomando porte, ficando cada vez mais forte. Não só no físico, viu? Mas também a cabeça, na mente, mas não como deveria ser, infelizmente. De manhã bem cedinho, a jovem já estava saindo para correr e depois ela ia para o trabalho árduo, já como secretária do Estado. Olha só que interessante. Então ela conseguiu com muito esforço, né, gente, e esmero, o cargo tão almejado e também até os estudos, né, mediante tanta coisa que ocorrera na vida dela. Ela se formou na melhor faculdade pública da região e tornou-se aí, ela teve como título a bacharel em ciências políticas, né. Ela criou um projeto de lei, colocou o nome da sua já falecida mãezinha, que é Lei Maria da Glória, fundamentado na proteção às mulheres que sofriam abusos físicos, psicológicos aí dos companheiros e maridos, o que agravava a pena mais de um terço para aqueles crimes que envolviam filhos, né. Então isso foi uma grande coisa. Bom, o pai, esse aí, gente, ele encontrava-se em algum lugar que ninguém sabia, né. Após matar a própria esposa de tanto bater, tá. Detalhe, de tanto bater, fugiu. Bom, pelo menos essa foi a versão que Juliana deu, né, e os irmãos também. Que depois de um tempo eles foram sumindo também, né. Então doutora Juliana já era chamada desta forma, ela já tinha esse título aí de doutor, ela residia numa mansão afastada, na qual ela mantinha um jardim imenso com muitas rosas, inclusive algumas exóticas de cor negra, olha só. Difícil isso, mas existe, viu? Próximo do canteiro dessas rosas, de uma forma centralizada, ficava uma árvore frondosa com um tronco que parecia olhar para casa. Era bem sinistro. Tudo ao redor, chegava a ser assustador mesmo, né, pois conforme as pessoas olhavam, parecia que os galhos mexiam-se com vários braços, talvez pernas, era mesmo bem assustador. Muito bem. Numa ocasião de festas dessas que os políticos fazem para angariar votos, um dos colegas do partido de Juliana perdeu-se ao voltar do banheiro e parou para admirar então as rosas, né? Que quando de repente ele abaixou-se para pegar o celular e ao levantar sua cabeça, ele percebeu então que Juliana estava com uma outra aparência, um olhar ensandecido, raivoso, a boca trincada, a respiração ofegante e num tom ameaçador disse para ele nunca mais voltar naquele espaço. Ele se assustou porque ela não era desta forma. Claro que ele saiu de lá bem intimidado, até chateado pela situação, porque ele achou mesmo que algo mais estava acontecendo, né? Ninguém ia agir daquela forma por nada, afinal de contas, né? Juliana era muito reservada, tá, gente? Mas a riqueza, a inteligência levou para o mundo da política, mas solitário ao mesmo tempo. Como podia, já que era uma mulher bonita, bem-sucedida e de repente sem família? Nem mesmo um animalzinho de estimação? Aí ele pensou, né? Vou descobrir ainda o que há de errado por aqui. Então ele voltou para o salão principal intrigado e certo de que ia investigar e descobrir que algo errado estava acontecendo. Pois bem, tudo certo com mais acordos, processos, mais um projeto arquitetônico aprovado, mais coligações políticas firmadas. Juliana estava exausta e levou o último convidado até a porta para o lado de fora, fechando-a, respirando aliviada.
Ainda bem que todos foram embora, agora já chega. Enfim, estarei só novamente com vocês, querida família. Agora com seus 53 anos de idade, mas muito bem vividos, pelo menos aos olhos da sociedade, né? Juliana, por fim, teve o fim merecido. Mas antes eu quero voltar no dia em que o pai dela assassinou a sua querida mãezinha. Vamos, prestem bastante atenção agora, tá? Era mais um dia como todos os outros. Os seus irmãos choravam de fome enquanto a mãe tentava acalmá-los. Quando o pai de repente entrou cambaleando, bebaço, gente, porta dentro, e com uma das mãos ele tirou o cinto, chicoteou os dois menores que caíram chorando ainda mais, né? Tanto pela fraqueza quanto pela força daquele monstro. A mãe tentou intervir, mas apanhou ainda mais. Eram socos, chutes, o sangue escorria pelo avental claro, misturava-se as manchas de sujeira, enquanto as crianças choravam, gritavam desesperadamente. Ai, gente, a Juliana, a jovem, esperou quietinha, escondida. Ela queria que o pai matasse a mãe. Propositalmente. Já estava tudo desenhado e arquitetado na mente da Juliana, gente. Pois só assim ela teria mesmo coragem de colocar o seu plano sombrio em prática. E até que ponto, afinal, que era sombrio, né? Após finalizar o sufocamento da esposa com seu próprio cinto, que perdeu as forças, soltando-a já mole, esverdeada, sem respirar, proferindo as seguintes palavras: vou matar cada inseto desta casa, começando pelas baratinhas. E voltou a olhar para os gêmeos de 4 anos que choravam e pediam pela mãe desesperadamente. Gente, olha o absurdo. Mas antes, ele voltou-se para a geladeira. Quando virou-se para abrir a porta, sentiu os olhos escurecerem e uma tontura derrubou de imediato. Então ele caiu como se fosse um saco de bosta no chão. Bateu forte com a cabeça na quina do fogão e, mais uma vez, lavando o piso de sangue, aquele sangue sujo e alcoólico. O cheiro já por si só embriagava quem estava ao lado. Tá? Muito bem. Depois disso, Juliana teve que se certificar do óbito daquele homem, aquele demônio, né, daquele monstro que se denominava seu pai. Pegou o ferro de passar roupa antigo e pesado, socou-lhe na face por 5 vezes. Pá! 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 Até o ponto de amassar as bochechas. Juntando-se com a boca, o nariz desfigurou aquele monstro. Merecido. Incrível, não conseguia sentir nada, apenas o ímpeto de matar e sair de lá para começar uma nova vida. Mas lembrou-se dos irmãozinhos, que a esse ponto já tinha presenciado tudo. Minha nossa, pensou por um momento. Será deles, traumatizados ou abandonados por um sistema que marginaliza os pobres como nós? Então, pelo bem deles e de seus futuros de abandono, de descaso, farei o melhor que posso por eles. Agora vocês vão respirar aliviados, enfim, ela foi uma salvadora da pátria, não é mesmo? Olha só, ela limpou-os delicadamente, pegou os dois bebezinhos no colo, acalmou, como se eles fossem nanar e os fez adormecer depois de muito tempo, o suficiente para começar a subir o mau cheiro daquele cadáver apodrecido e em pedaços, que ali jazia no chão da sala. Enfim, tapou o nariz de um bebê e a boca, sufocou-o rapidamente, aparentemente sem dor. Depois o outro, que já parecia mesmo esperar por isso, pois morreu ainda mais rápido. Pronto, dever cumprido. Agora preciso limpar toda a bagunça, completar a outra parte do plano. Bom, correu chorando, um choro que parecia de cinema e chamou a atenção da vizinhança, dizendo entre soluços que o pai tinha matado a mãe e os bebês e não sabia onde ela estava porque havia fugido de lá. Muito bem. Todos acreditaram, né, na versão da pobre menina abandonada, já sabiam dos episódios de violência do pai, mas nunca ninguém fazia nada, como sempre. Os outros dois irmãos mais velhos, que na ocasião estavam na casa de uma vizinha, voltaram para casa e desacreditaram, mas não por muito tempo, uma vez que os episódios de violência eram mesmo constantes. Então fizeram o enterro da mãe, dos bebês. Juliana foi para um orfanato, pois os irmãos mais velhos jamais quiseram mantê-la junta, né, até por conta do próprio episódio, enfim. Então, usaram isso como argumento. Juliana foi para o orfanato, sofreu muito na instituição, viu, gente? Mas como já fazia parte aí dos seus planos, ela também deixou de ser adotada por uma família de posses, inclusive por ser parte aí do meio político. Então, foi criada em meio à riqueza, fartura, nas melhores escolas, melhores roupas, educação. E aí ela ressurgiu como uma fênix, né, de suas próprias cinzas. Mas aquilo que alimentou dentro de si, a tornando um monstro verdadeiro, né? Porque na verdade ela era assassina. E a figura que mais detestava acabou tornando-se ela mesma, não
não é verdade? Porque ela, né, fez a mesma coisa de certa forma que o próprio pai. Muito bem. A garota comprou um terreno de onde morou na sua infância e já sabia que o corpo do pai estaria ali, naquele poço antigo, em pedaços, ou melhor, os ossos sujos, né? Retirou-os com a ajuda tecnológica de ferramentas de ponta e pôs o imóvel para alugar, enfim. Exumou os corpos da mãe e dos bebês com os ossos, o resto de carne de alguns em seu laboratório particular. Ela tinha recursos para tal, ela fez uma espécie de alquimia ali, transformando os restos mortais em adubo para as rosas nascerem. Olha só que genialidade, né? Entre aspas, enfim. E lá foi Juliana, noite adentro no vasto jardim, abriu as pequenas covas, colocou as sementes depois por cima, jogou em cada uma delas uma mistura de morte que manipulou com o passar dos dias, semanas e por fim, um mês, as rosas começaram a florir. Essas rosas, elas tinham nome, forma, eram 3 rosas negras, e olhando para elas, tá, ficava aquela horrenda árvore que depois descobriu ser o pai. Olha só que bizarro, gente, né. Enfim, voltando ao momento da morte de Juliana, né, bem como tudo que acontecia ali, era um fantasma, não tinha mais nada ali, né. Há muito tempo, ao pesquisar aí sobre a jovem política, descobriu, que aquela que tinha morrido junto com os irmãos, né, ainda de uma forma mais brutal, queimada viva pelo próprio pai, né, mas o seu espírito inquieto queria se vingar. Então, apossando-se aí de um corpo físico solitário, perdido, fez, todo um plano, né, uma vingança, né, e aí como uma árvore maléfica de amor, né, na forma, de rosas negras, e ao levar também a situação toda à justiça, acabou descobrindo os restos mortais da família, né e todo o legado daqueles que estavam ali de que a Juliana Dark matou. E por fim, foi assim que termina mais um conto por Prof. Ana. Espero que tenham gostado. Foi uma homenagem que eu fiz para uns alunos queridíssimos que eu leciono aí numa escola privada, não vou citar nomes, mas que eu tenho grande paixão por poder fazê-lo. Ok? Grande beijo e até breve. Ha, 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 ha.